Olá, esse é mais um episódio do nosso podcast Parentalidades e hoje um podcast solo. Eu sou Ruth Assunção, psicoterapeuta, terapeuta parental e neurocientista, e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, que é sobre as podas neurais. Do que se trata, porque é importante a gente entender sobre isso, e o tema do nosso podcast é Entenda o cérebro do seu filho e entenda o comportamento. A partir do momento que nós começamos a entender o cérebro e o funcionamento do cérebro do nosso filho, da nossa criança ou do nosso adolescente, nós começamos a entender o comportamento, saber o que esperar de cada fase, compreender o que está acontecendo com ele, e assim nós podemos ter ações eficazes para o desenvolvimento cognitivo do nosso filho. Bem, o que é poda neural? A poda neural, ele é um fenômeno fascinante que acontece no cérebro de todo ser humano. Ele é fisiologicamente programado geneticamente, ou seja, todo ser humano passa por essas podas neurais. Porém, por exemplo, em crianças, com autismo, pessoas com autismo ou pessoas com esquizofrenia, o processo de poda neural ele é um pouco diferente, um pouco desregulado que o normal. Esse processo da poda neural, ele se refere às eliminações de várias conexões que o nosso cérebro vai criando. Por exemplo, a primeira poda neural é feita mais ou menos em volta dos 2, 3 anos de idade. A partir do nascimento começa um turbilhão de conexões neurais. É o período da nossa vida que nós mais produzimos neurônios em quantidades mais rápidas. Porém, com a chegada dos 2 anos de idade, a criança passa a desenvolver outras habilidades cognitivas, como, por exemplo, a questão da locomoção, a questão da linguagem, a questão de compreender algumas coisas no seu ambiente, questão de comer. A partir dos 2 anos de idade, acontece essa primeira poda neural, porque a criança precisa passar da fase para outra fase. Ou seja, ela começa a perder algumas conexões que antes eram necessárias, como, por exemplo, para engatinhar, para sentar, sucção. Ela perde essas conexões porque ela precisa desenvolver outras habilidades cognitivas, principalmente relacionadas à linguagem e à ambientação. Isso marca também a terrível fase dos 2 anos. Muitos pais não conseguem compreender o que está acontecendo com a criança, porque quando chega os 2 anos, mais conhecidos como terrible twos, os terríveis 2 anos, dizem que é a primeira adolescência, a criança fica extremamente irritada, fica muito teimosa, fica com muitos comportamentos desafiadores. Então os pais, eles ficam sem conseguir entender e muitas vezes ficam estressados e acabam descontando esse estresse na criança. Porém, quando a gente começa a compreender que essa criança está passando por essa poda neural, ela está passando por esse momento muito crítico no seu cérebro, a gente começa a ter um pouco mais de compreensão e começa a ter mais paciência também com ela. Pois a criança está passando por esse processo que nós também já passamos. Isso acontece também a partir da adolescência, da pré-adolescência. Com 11 anos, 12 anos, mais ou menos, vai acontecer aí a segunda poda neural. E além dessa poda neural que está acontecendo no cérebro do adolescente, ele também tem a questão hormonal. Porém, antes se acreditava que todas as mudanças comportamentais do adolescente eram somente devido aos neurônios. Porém, pesquisas mais recentes já comprovaram que grande parte do comportamento, das mudanças de comportamento do adolescente também está relacionado com essa segunda poda neural, com essas mudanças muito significativas e muito profundas que estão acontecendo também no cérebro dele. Essa poda neural, ela é tão importante que quando ela é feita de forma desregular, ela acaba sendo base para uma série de transtornos neurológicos posteriormente, como, por exemplo, a esquizofrenia. As podas neurais também elas podem explicar os comportamentos nas crianças, nos adolescentes e adultos autistas. Uma poda errada no momento crítico, ela pode ser a base de vários problemas neurológicos. Mas como fazer para que o meu filho tenha esse desenvolvimento saudável, para que a poda aconteça no momento certo, da forma correta, da forma mais saudável possível? Eu vou te contar depois dos nossos patrocinadores.
Esse podcast ele é patrocinado pelo Mr. Bread. Mr. Bread é a maior fábrica de pães artesanais aqui de Santa Maria e de todo o DF. Mr. Bread tem uma variedade infinita de pães, pães para hambúrguer, pães para cachorro quente. Você que tem o seu negócio, compra no atacado, lá tem um preço maravilhoso e a qualidade é premium, qualidade excelente. Aqui vai estar passando as informações da localização, telefone, siga no Instagram Mr. Bread. Temos também o patrocínio da N Castro Studio. A N Castro ela é especialista em maquiagem profissional, design de sobrancelha e cílios. Então, essencial para sua autoestima, tudo relacionado a todo tipo de maquiagem para todos os eventos, todo tipo de design de sobrancelha, com rena, com coloração, design simples e extensão de cílios. Você vai conseguir o melhor atendimento e o melhor preço lá na N Castro. Confira aí o endereço da N Castro, fica lá no Valparaíso. O Instagram, sigam ela no Instagram e já garanta aí a maquiagem de vocês, a sobrancelha e os cílios de vocês. Um cérebro saudável, ele é fundamental para o processo de autofagia, ou seja, o processo da poda neural. Como que eu, como mãe, como pai, posso estar desenvolvendo o cérebro do meu filho, posso estar proporcionando um ambiente saudável para que ele cresça de forma socialmente e emocionalmente saudável? Bem, aqui vai algumas dicas para vocês. Algumas estratégias ambientais são importantes. A primeira é o sono de qualidade. Para todos os processos do nosso cérebro e também do nosso corpo, o sono ele é fundamental, principalmente nas crianças e adolescentes. O sono ele é o principal modulador da memória do seu filho, ele é o principal modulador do humor do seu filho. Muitas vezes a criança está irritadiça, está extremamente teimosa, está com comportamentos desafiadores por privação de sono. O sono ele tem papel fundamental na autofagia e na poda neural, em todas as conexões são feitas durante o sono. E é importante que o sono seja no horário certo, num ambiente adequado, um ambiente com luzes apagadas, em um ambiente que não esteja muito quente, não esteja muito frio, para que a criança ela tenha um sono restaurador. Somente com um sono restaurador, a criança e adolescente vai ter todos os seus processos neuronais funcionando de forma adequada durante o sono REM, durante a vigília. Então, todos os períodos da noite são extremamente importantes. Por isso que é importante que o seu filho durma sempre no horário correto, ou seja, mais ou menos entre 8, 9, no máximo 10 horas da noite, pois é quando o nosso corpo ele está produzindo o máximo possível, né, da melatonina, e isso é muito importante para o sono restaurador. Além do sono, também vamos colocar aqui, é claro, uma alimentação saudável. A alimentação, tudo aquilo que a gente come, alimenta o nosso cérebro. Ou seja, uma alimentação rica em ultraprocessados e principalmente açúcares está destruindo o cérebro das crianças, dos adolescentes e também dos adultos. Então, além do corpo do seu filho precisar ser nutrido, o cérebro dele também precisa dessa nutrição. No próximo podcast nós vamos tratar exclusivamente sobre a questão da alimentação no comportamento do teu filho. Mais um fator extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo, neuronal, emocional, socioemocional do cérebro do teu filho, resultando também no comportamento dele e na saúde de uma forma geral, é a redução do estresse. É o que nós sempre temos falado em todas as palestras, em todas as oportunidades que a gente tem de falar sobre essa questão da redução do estresse. Uma criança que é criada em um ambiente acolhedor, em um ambiente compreensivo, sem gritos e sem violência, o cérebro dela é desenvolvido de uma forma tão extraordinária. Nós temos um estudo feito por neurocientistas através da imagem. Nós temos estudos feitos por neurocientistas através da imagem de ressonância magnética, comparando os cérebros de crianças da mesma idade que crescem em ambientes diferentes. Ou seja, aqui você pode ver que esse cérebro que é bem menor, ou seja, além do tamanho dele ser menor, as capacidades cognitivas, capacidade de memória, capacidade de
interação, capacidade de socialização, capacidade de aprendizagem dessa criança, ela é muito mais reduzida. E capacidade também da autorregulação. O que é a autorregulação? A autorregulação é a capacidade que o ser humano tem de se regular diante de situações conflitantes, né? A gente sabe que na nossa vida a gente vai passar por muitas situações conflitantes. Por diversas situações em que nós vamos precisar ter o nosso emocional forte. Então, uma criança que cresce em um ambiente, em um lar de paz, em um ambiente saudável, ela também tem um cérebro mais forte. E por isso ela também é melhor desenvolvida emocionalmente. Ela tem mais autorregulação para conseguir se regular diante das situações de conflito que ela vai enfrentar, né, na adolescência e na vida adulta também. Então, esse estudo ele mostra claramente, de forma muito óbvia, como que o ambiente ele molda o cérebro do nosso filho. Nessa imagem mostra apenas a questão do tamanho. Mas se nós formos falar sobre todas as questões comportamentais que tem por trás disso, nós poderíamos fazer outro podcast só para falar sobre isso. Então, eu quero que você sempre lembre. A infância do teu filho é um chão que ele vai pisar a vida inteira. Tudo que ele viveu durante a infância, primeira infância, segunda infância e também na adolescência, vai ecoar na pessoa que ele vai se tornar, no ser humano que ele vai se tornar. E tudo que nós desejamos é que os nossos filhos sejam pessoas adultas e de sucesso. E quando eu falo sucesso, eu não falo de valor monetário, eu falo de pessoas emocionalmente saudáveis, porque hoje isso é um luxo. Né? O nosso país ele está em primeiro lugar no mundo inteiro, como o país mais ansioso do planeta Terra. Então, essa ansiedade tem atingido tanto os pais, que acabam colocando isso nos filhos, e também tem atingido as nossas crianças e adolescentes. O que eu tenho visto de adolescentes com crises de pânico, com crises de ansiedade, passando mal nas escolas, na igreja, já vi também, no banheiro da igreja, entro no banheiro, tem alguém lá com crise de ansiedade. É assustador. Isso é muito triste. E é por isso que eu estou aqui, para estar falando sobre isso. Para estar mostrando a raiz, para a gente tentar tratar lá na raiz. Quando a gente trata na raiz, quando a gente trata no comportamento, quando a gente trata no ambiente, quando a gente trata na família, quando a gente trata o cérebro do nosso filho, a gente está tratando na raiz. E os resultados eles virão a curto, médio e também a longo prazo. Esse foi o episódio 4 do nosso podcast Parentalidade. Eu espero que vocês tenham gostado de aprender um pouco mais sobre as podas neurais. E se vocês tiverem algum tema que vocês querem saber um pouco mais, querem aprender um pouco mais, podem mandar aqui sugestões nos comentários e nós vamos estar trabalhando para isso. Quero falar também que se alguma família, alguns pais, está precisando de ajuda com seus filhos, crianças ou adolescentes, nós temos agenda para sessões parentais, fazemos terapia com as crianças e juntamente com a família, e nessas terapias nós conseguimos modular um pouco o comportamento, conseguimos perceber a raiz do problema e conseguimos fazer algumas mudanças, ajustar algumas mudanças para que a paz seja estabelecida nesse lar, nessa casa, nessa família. Então, se você estiver precisando de ajuda com a sua criança ou com o seu adolescente, pode estar nos procurando. Aqui na descrição tem o nosso contato. Siga-nos no Instagram também. O nosso Instagram é Ruth Assunção Psicoterapeuta. Nos siga lá, mande mensagem, qualquer dúvida, estamos aqui à disposição.